Olá, o nosso tema de hoje é sobre a nossa entrega a Jesus. E eu quero introduzir lendo o texto da Bíblia que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, verso 46 até o verso 52. É uma história muito conhecida por todos nós. Me acompanhe na leitura do texto. E foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram-no então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Bem, esta é uma história bastante conhecida, você já deve ter ouvido ela muitas vezes, mas é muito interessante, né? Cada vez que nós lemos a Bíblia, mesmo sendo a história conhecida, muitas lições saltam aos nossos olhos. O que nós aprendemos então com essa história de Bartimeu? Nós sabemos que Bartimeu estava ali às margens da cidade, né, de Jericó, e a Bíblia diz que quando Jesus ia saindo, Bartimeu, então, ao perceber aquela movimentação no caminho, perguntou quem estava passando ali. E quando ele soube que era Jesus de Nazaré, então ele pôs-se a clamar, né? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, ou tenha misericórdia de mim. Bem, a história diz que, devido aos gritos e o clamor de Bartimeu, Jesus então o chamou. E ao chamá-lo, imagina, Jesus se posiciona frente a frente com Bartimeu e então lhe faz uma pergunta: que queres que eu te faça? E Bartimeu respondeu prontamente: Mestre, que eu torne a ver. E então a história fecha dizendo aqui com as palavras de Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. É interessante a gente perceber nessa história várias lições para o nosso crescimento espiritual. Mas a lição, talvez de mais em destaque aqui, seja a lição da entrega a Jesus. Bartimeu estava ali à beira do caminho e a Bíblia não nos conta se ele nascera cego, se acabou tornando-se cego depois, mas o fato é que ele possivelmente já estava há muito tempo nessa condição. E quando Jesus o chama, Jesus poderia prontamente já curar Bartimeu, inclusive lá de onde estava, sem a necessidade de chamá-lo para perto de si. Mas o que é surpreendente é que quando Bartimeu agora está frente a frente com o mestre, ele ouve uma pergunta: que queres que eu te faça? Bem, amigos, você sabe que essas perguntas que Deus faz não é porque Deus desconhece as nossas necessidades, mas porque o Senhor quer que exerçamos a nossa vontade livre em segui-lo, em atender aos seus conselhos. Por que isto? Porque o Senhor respeita as nossas decisões. E veja, se nós fôssemos oniscientes, como Deus é, nós veríamos que estaríamos no melhor lugar do mundo ao estar dentro da vontade de Deus. Inclusive, eu quero citar um texto aqui que aparece no Ciência do Bom Viver, página 479, que diz assim:
Deus não conduz jamais seus filhos de maneira diferente da que eles escolheriam se pudessem ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que estão realizando como seus colaboradores. Veja, Deus nunca atuará contra a vontade do ser humano. Se Bartimeu dissesse qualquer uma outra coisa, e inclusive de não ser curado, talvez pedisse para Jesus recurso, talvez pedisse para Jesus que atendesse a necessidade de alguém que ele considerava importante, enfim, e não a sua cura, é óbvio que Jesus faria segundo a vontade de Bartimeu. Mesmo ele sabendo que a necessidade de Bartimeu era ficar livre da sua cegueira. Então, quando Jesus faz a pergunta para ele, que queres que eu te faça? Jesus estava querendo que Bartimeu exercesse, então, o seu livre arbítrio, a sua vontade, querer que ele operasse, então, em sua vida. Agora, quando nós entregamos a nossa vontade a Deus, nós perdemos a nossa liberdade? Talvez alguém pode pensar assim, né? Puxa, se eu der a minha vontade para Deus, eu ficarei como uma espécie de marionete sendo manipulado por Deus? Claro que não. Absolutamente não. Na verdade, quando nós entregamos a nossa vontade para Deus, na verdade nós estamos colocando essa nossa vontade em harmonia com a sua vontade. E a partir daí, então, aquilo que eu quero estará dentro do parâmetro daquilo que Deus quer para mim. Então, a vontade soberana de Deus será mais importante do que a minha própria vontade. E isso nos colocará em segurança, porque em todas as nossas ações, em todas as nossas atitudes, nós estaremos em harmonia com aquele que conhece todas as coisas, que conhece os nossos caminhos. E que bênçãos talvez nós poderíamos receber por colocar a nossa vontade nas mãos de Deus. Quais serão as bênçãos que nós podemos receber ao nos entregarmos a Ele? Eu poderia citar algumas delas. Primeiro, nós teremos o privilégio de sermos guiados pela poderosa mão divina. Nossas faculdades serão enobrecidas, revigoradas, nossas capacidades serão aumentadas, nós seremos capacitados para fazer de nossa vida uma honra para Deus e uma bênção para o mundo. Sabe, amigos, a Bíblia está repleta de pessoas determinadas. E dentre muitos personagens que viveu essa experiência da entrega total a Jesus, eu cito a experiência do livro de Daniel, a sua própria experiência como autor do livro e a experiência dos seus amigos. Ali no capítulo 1, por exemplo, nós encontramos a experiência de Daniel e os seus amigos quando chega à corte do rei da Babilônia. Ali ele poderia escolher se alimentar da comida que era servida à mesa do rei ou seguir então as orientações que ele havia aprendido com o seu povo, mas com base em toda a vontade de Deus. E nós vemos que Daniel ficou com a vontade de Deus e ele passou a se alimentar com alimentos que eram alimentos aprovados, né? Não só pela cultura do seu povo, mas estava dentro da vontade de Deus. E com isso, nós vemos que eles se tornaram mais sábios do que os outros jovens que haviam na corte. Nós encontramos uma segunda experiência também nesse livro, ali no capítulo 3, quando os seus três amigos, agora com os nomes babilônicos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são então provados ali diante da adoração daquela grande estátua na Campina de Dura. E o que eles fizeram? Ou eles ficavam dentro da vontade de Deus, e dessa maneira eles seriam mortos, queimados na fornalha, ou eles abririam mão de ficar dentro da vontade de Deus, e então passariam a ter a liberdade
e todos os recursos e todos os benefícios que adviria dessa decisão. Mas nós vemos que eles decidiram pela soberana vontade de Deus na vida deles. Para eles, Deus era único, o único digno de honra, de louvor e adoração. Por que eles, então, preferiram serem jogados na fornalha do que adorar a estátua? Porque a vontade deles estava entrelaçada com a vontade soberana de Deus. E, finalmente, a última história está no capítulo 6, quando Daniel, então, por meio de um decreto, Daniel, então, é conduzido à aprovação, né, de ter que ir para a cova dos leões. Daniel poderia deixar de cultuar o seu Deus. Daniel poderia deixar de orar ao seu Deus. E ele sabia que essa era a vontade do Senhor para ele ter um relacionamento com ele por meio da oração. E então, por conta disso, Daniel preferiu ir para a cova dos leões do que ficar livre e renegar o seu Deus naqueles dias. Bem, amigos, o que nós encontramos no restante desta história, né, dessas histórias, nós encontramos que os homens de Deus, aqueles que resolvem entregar a sua vida, logo a sua vontade nas mãos de Deus, eles podem até passar por provações, porque às vezes no cumprimento da vontade de Deus, você entra em choque, na contramão, às vezes da vontade humana, das circunstâncias à nossa volta. Bom, e a nossa estima, como que fica, né? Se a gente entrega a nossa vontade para Deus, como é que fica? Eu perco a minha autoestima? Também lhe digo que não. Por quê? Porque o nosso parâmetro para ter autoestima deixa de ser a opinião das pessoas, deixa de ser as curtidas lá na rede social, no Facebook, no Instagram ou qualquer uma outra rede que eu possa participar. A minha autoestima estará vinculada a Cristo, ao grande preço que Ele pagou por mim. Não é lindo isso? Não é maravilhoso? Ou seja, o meu padrão de autoestima, de me sentir importante, está no fato do preço que foi pago por mim. Sabe, amigos, eu costumo dizer sempre que vou celebrar uma Santa Ceia, cada vez que eu pego naquele pão sem fermento, cada vez que eu tomo o cálice com o suco de uva puro nas mãos, ali, para mim, este é um símbolo poderoso a respeito do meu valor, a respeito da minha autoestima. Ali eu vejo que sou importante. Não importante para alguém deste mundo que passa, mas importante para o Rei do Universo, para aquele que criou todas as coisas. Isso não é maravilhoso? Muito bem, a partir daí que nós entregamos a nossa vontade a Deus, nós entregamos a nossa vontade a Jesus, então Ele passa a atuar nas nossas decisões. A gente vai diminuir muito a margem de erro, porque como seres humanos nós somos falíveis. Isso não significa que nós vamos acertar todas as vezes, mas a margem de erro poderá diminuir significativamente quando nós colocamos as nossas decisões nas mãos de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo terá acesso à nossa mente com a liberdade muito maior. Ele terá acesso, ele terá condições de comunicar-nos qual a sua vontade, qual o melhor caminho a seguir. E eu sei que isso, por mais que pareça simples o que eu estou dizendo aqui para você, isso também pode significar desafios, né? Grandes desafios. E, às vezes, esses desafios, eles estão bem próximos de nós. Eles poderão vir, muitas vezes, por meio da nossa família, da escola, às vezes da igreja que eu frequento, às vezes da empresa ou da sociedade, ou de coisas que contrariam a vontade de Deus, né? E isso todas essas coisas, elas podem representar
desafios ao longo da nossa vida, do cumprimento da vontade de Deus em nós. Mas o que fazer para a gente permanecer firmes nessa decisão de ter a vida toda nas mãos de Jesus e ser controlados pelo Espírito Santo? O que a gente pode fazer? É lógico que essa é uma pergunta retórica, né? Nós podemos fazer é nos entregar todos os dias nas mãos de Deus. Eu sei que a maioria de nós, ou todos nós, já entregamos a nossa vida a Jesus por meio do batismo, né? Nós, por meio do estudo da Bíblia, nós conhecemos a vontade de Deus e vimos que Deus estava nos chamando para um compromisso com Ele. E assim nós fizemos, entregamos a nossa vida e fomos batizados. Ok, mas aliado a isso, a essa entrega feita pelo batismo, uma vez, há necessidade de todos os dias renovarmos esta entrega a Cristo. De que maneira? Permanecendo em sua presença todos os dias. Com coisas simples, tais como o estudo da Bíblia, a oração, né? Compartilhar nossa experiência espiritual com a outra pessoa. Dessa maneira a gente vai conduzindo pessoas também para Cristo, para viver as mesmas experiências que a gente está vivendo. Esse processo de andar todos os dias com Cristo, de andar todos os dias com Jesus, nós chamamos isto de processo de santificação. À medida que vamos andando com Cristo, à medida que vamos renovando todos os dias essa nossa entrega, essa nossa decisão a Ele, nós vamos nos tornando cada vez mais sensíveis à sua voz. Nós teremos cada vez mais força em obedecer toda a sua vontade. E assim, queridos, nós cumpriremos, né? Nós estaremos dentro daquilo que Jesus mencionou lá em João, no capítulo 15, quando ele fala da metáfora, né? Da videira e os ramos. Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Então o que um ramo pode fazer estando desligado do tronco principal da videira? A resposta é absolutamente nada, né? Então, meus amigos, voltando à história lá do início que contei sobre Bartimeu, há um trecho da história que diz que quando o Senhor chamou Bartimeu, ele lançou de si a capa e foi ao encontro de Jesus. O lançar a capa de si para Bartimeu, isso era extremamente significativo, porque a capa que ele possuía era uma espécie de penhor. Era com aquela capa que ele ganhava sua subsistência. Porque como pobre, como alguém necessitado, ele poderia pedir ajuda, ele poderia pedir comida, ou até comprar alguma coisa. Mas como é que ele pagaria? Ele poderia deixar a sua capa como penhor para aquele a quem ele estava pedindo algum favor. E agora, ao lançar de si a capa, Bartimeu estava abrindo mão de sua subsistência para ir ao encontro de Jesus. Mas a história termina que, depois que ele foi curado por Cristo, ele passou a seguir Jesus caminho afora. Ou seja, a sua vontade agora era a vontade de Jesus. E a vontade de Jesus era que Bartimeu passasse a segui-lo. A Bíblia não conta maiores detalhes sobre como se tornou o futuro de Bartimeu, mas com certeza foi muito melhor do que a sua vida anterior. Foi muito melhor ele se entregar a Jesus e então seguir Jesus caminho afora do que permanecer às margens da cidade como um cego, como alguém perdido. Meu querido, que Deus te abençoe nesse momento e que toda a sua vontade, seja ela qual for, né? Bens, dinheiro, uma pessoa, qualquer coisa que possa estar interferindo entre você e Cristo, você pode abrir mão para fazer toda a vontade de Deus. E certamente você não vai se arrepender. Dizer que esse será um caminho mais fácil? Não, nem sempre. Mas com certeza será o mais compensador.
Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que você viva lindas experiências de ter a vida entregue nas mãos de Jesus e ser guiado por Ele. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento tão especial, onde nós tivemos a oportunidade de refletir sobre a nossa entrega a Ti, sobre o exercício de toda a vontade do Senhor na nossa vida. Ó Deus querido, eu quero, nesse momento, entregar esse meu amigo, esse meu irmão, essa minha irmã, que agora, neste momento, está assistindo a esta apresentação, Senhor. Eu rogo, em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça a vontade dele ou dela nesse momento. Seja o que for que possa estar interferindo nessa vida, sendo um obstáculo para a entrega total a Ti, ó Deus, por Sua graça, pelo Seu poder, pelo poder do Teu Espírito, que isso seja removido, Pai. E esse meu irmão, essa minha irmã, tenha a experiência de andar contigo e de viver lindos momentos ao seu lado. Pois eu te peço essas bênçãos no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.